Esdras, capítulo 5. E o profeta Ageu, e Zacarias filho de Ido, profetas, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, a eles. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a reconstruir a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, capitão da região além do rio, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e lhes perguntaram assim: quem vos deu ordem para reconstruir esta casa, e restaurar estes muros? Então assim lhes dissemos quais eram os nomes dos homens que reconstruíam este edifício. Mas os olhos de seu Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que a causa viesse a Dário, e então responderam por carta sobre isso. Teor da carta que Tatenai, o governador além do rio, e Setar-Bozenai, e seus companheiros os afarsaquitas, que estavam além do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma carta, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dário. Seja conhecido do rei, que fomos à província de Judéia, a casa do grande Deus, a qual é edificada com grandes pedras, e a madeira é posta nas paredes, e a obra se faz apressadamente, e tem sido próspera em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, dizendo-lhes assim: quem vos deu ordem para reconstruir esta casa, e para restaurar estes muros? E também lhes perguntamos seus nomes para os informar a ti, para que pudéssemos escrever a ti os nomes dos homens que eram os seus líderes. E nos deram esta resposta, dizendo: nós somos servos de Deus do céu e da terra, e reconstruímos a casa que há muitos anos antes tinha sido construída, a qual um grande rei de Israel iniciou e terminou de construir. Mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa, e transportou o povo para a Babilônia. Porém no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro fez um decreto para reconstruir esta casa de Deus. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha tomado do templo que estava em Jerusalém, e os tinha posto no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo da Babilônia, e foram entregues a um chamado Sesbazar, a quem pusera por governador. E disse-lhe: toma estes utensílios, vai, e põe-os no templo que está em Jerusalém, e seja reconstruída a casa de Deus em seu lugar. Então este Sesbazar veio, e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém, e desde então até agora foi reconstruída, e ainda não foi terminada. Agora, pois, se for do agrado do rei, busque-se na casa dos tesouros do rei que está ali na Babilônia, se é verdade que rei Ciro foi feito decreto para reconstruir esta casa de Deus em Jerusalém, e seja-nos enviada a vontade do rei acerca disto.